Olá pessoal, professor Eric Alves, para mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Tá? Com esse vídeo, nós vamos iniciar o assunto contratos administrativos, tá ok? O assunto contratos administrativos está disciplinado lá na Lei 8.666 de 93, a nossa conhecida Lei de Licitações e Contratos. Está lá no artigo 84 a 80 da Lei 8.666, tá bom? Então depois dá uma olhada lá nesses dispositivos. Os contratos administrativos, pessoal, são aqueles ajustes bilaterais que a administração faz com particulares, né? Então, ao contrário aí dos atos administrativos, que são manifestações unilaterais, os contratos são manifestações bilaterais, né? Por exemplo, quando a administração quer fazer a contratação de um serviço, de uma obra, adquirir um bem, ela firma contratos administrativos. Nesse primeiro vídeo desse assunto, nós vamos estudar as principais características dos contratos administrativos, tá ok? Então, vem comigo no slide. Tá aí o assunto da nossa aula, as características dos contratos administrativos. Antes de iniciar, pessoal, eu gostaria de destacar essa diferença aqui entre os contratos administrativos e os contratos privados. Isso por quê, pessoal? Porque a administração, olha só, a administração ela pode firmar tanto contratos administrativos como contratos privados. Essa expressão aqui, então, ó, contratos da administração, ela é um gênero que abrange essas duas espécies, contratos administrativos e contratos privados. Os contratos administrativos, que são aqui o objeto da nossa aula, são aqueles ajustes que a administração firma sob o regime de direito público, tá ok? Então, sob o regime de direito público. Isso por quê, pessoal? Por que regime de direito público? Porque nesses ajustes a administração ela atua com superioridade em relação à outra parte no contrato, em relação ao particular. Nos contratos administrativos existem aqui as chamadas cláusulas exorbitantes, que são cláusulas que não são comuns em contratos, por exemplo, celebrados entre particulares, mas que nos contratos administrativos, né, em que a administração ela visa o interesse público, essas cláusulas existem, tá? Então são cláusulas, vem aqui para mim, que colocam a administração em posição de superioridade em relação à outra parte no contrato, tá ok? As chamadas cláusulas exorbitantes. São essas cláusulas que caracterizam os contratos administrativos, que caracterizam o regime de direito público que incide sobre os contratos administrativos. Vamos voltar aqui? Pessoal, é interessante saber que nos contratos administrativos o regime de direito público, ele é o quê? Ele é predominante. Então, vou colocar aqui uma seta para cima aqui para mostrar que o regime de direito público ele é predominante. Por quê? Porque nos contratos administrativos o regime de direito privado também pode incidir, tá? Então, algumas regras de direito privado também podem incidir nos contratos administrativos. E quando que essas regras incidem? Para quando existir alguma lacuna na norma de direito público, tá? Então, se houver alguma lacuna, alguma situação que não é disciplinada lá pela norma de direito público, o direito privado ele é aplicado de forma subsidiária. Subsidiária, tá ok? Vou escrever de novo aqui, ó. Subsidiária, tá ok? Subsidiária quer dizer o quê? Para suprir as lacunas. Vem aqui para mim, isso está previsto aonde? Pega lá a sua lei de licitações e contratos, dá uma olhada lá no artigo 54. Lá no artigo 54 está dizendo o seguinte, que os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, tá ok? Então, nos contratos administrativos, guarda aí, o regime de direito público ele incide com predominância e o regime de direito privado incide de forma supletiva, de forma subsidiária para suprir as lacunas, ok? Mas, voltando aqui para o slide, a administração ela também pode firmar contratos privados, contratos de
privado significa o quê? Que eles são regidos prioritariamente por normas de direito privado, tá ok? Então, nesses contratos, a administração, ela não necessariamente atua com superioridade em relação à outra parte do contrato. Esse tipo de contrato é caracterizado pela horizontalidade, ou seja, a administração pública ela se situa praticamente no mesmo nível do particular. E quais são os exemplos desse tipo de contrato? Contratos de locação, contratos de seguro, tá? Então, a administração, por exemplo, vai contratar um seguro para um automóvel ou por algum edifício. Também aqueles contratos em que a administração ela é usuária de serviços públicos, por exemplo, contratos de energia, de água, de telefonia. Então, nesse tipo de contrato, a administração, esse tipo de contrato é firmado pela administração sob o regime de direito privado. Não existe aquela supremacia em relação ao particular. Agora, pessoal, isso é como regra, tá? Isso é a regra. Por que isso é a regra? Vamos voltar aqui para o slide? Porque a lei de licitações, ela diz o seguinte, que aplicam-se aos contratos de direito privado no que couber essas seguintes características aqui que são próprias dos contratos administrativos. As cláusulas necessárias estão previstas lá no artigo 55 da lei, as cláusulas exorbitantes, muita atenção aqui, e as regras de formalização e eficácia. Olha só, pessoal, a lei de licitação diz que no que couber, os contratos de direito privado, então o contrato lá de locação, de seguro, também pode conter alguma cláusula exorbitante, isso no que couber. Então, pessoal, as cláusulas exorbitantes são uma característica inerente aos contratos administrativos firmados sob o regime de direito público. Nesses contratos administrativos, necessariamente existem as cláusulas exorbitantes. Já nos contratos de direito privado firmado pela administração, as cláusulas exorbitantes, elas podem existir, elas não necessariamente existem, tá? Elas podem existir no que couber, tá ok? Então, muito importante guardar isso daí. Vamos prosseguir? Vamos ver agora a definição que a doutrina dá para contrato administrativo. O contrato administrativo, segundo a doutrina, ele é aquele ajuste firmado entre a administração pública e um particular, regulado basicamente pelo direito público, basicamente aqui leia-se predominantemente pelo direito público e tendo por objeto uma atividade que de alguma forma traduza o interesse público, tá ok? Então, toda atividade da administração pública deve sempre traduzir o interesse público. Por isso, o contrato administrativo também deve possuir essa finalidade. Pessoal, dessa definição podemos tirar o seguinte, que os contratos administrativos são acordos bilaterais, tá? Então, nisso, eles se diferenciam dos atos administrativos, que são manifestações unilaterais, né? Por serem acordos bilaterais, para a administração celebrar um contrato, é necessário haver o consenso, tá bom? Então, vem aqui para mim. O particular, pessoal, ele não é obrigado a assinar um contrato com a administração. Ele deve assinar de livre e espontânea vontade, tá? Isso é verdade mesmo sabendo que os contratos administrativos, eles são considerados contratos de adesão, ou seja, é a administração que redige todas as cláusulas do contrato. O particular, a outra parte, ele não tem ingerência sobre a redação dessas cláusulas, sobre a definição das cláusulas do contrato. Mas ele, ao assinar o acordo, ele está concordando com essas cláusulas. Então, mesmo considerando que os contratos administrativos são contratos de adesão, eles são consensuais, tá? O particular, ele só assina se quiser. Isso tanto é verdade que a lei de licitações, ela exige que a minuta do contrato ela esteja anexa ao edital da licitação. Então, a empresa, a pessoa física que for participar de uma licitação,
ela já vai ter ali, anexo ao edital, aquele contrato que ela irá firmar com a administração se ela for a vencedora. Então, pelo simples fato desse particular participar da licitação, já demonstra que ele aceita aquelas cláusulas. Então, o contrato administrativo ele é um acordo consensual, tá ok? Vou voltar aqui para o slide. Apesar de ser um acordo bilateral consensual, no contrato administrativo, assim como em todo tipo de contrato, os interesses são opostos, tá? Os interesses são opostos. A administração, vem aqui para mim, a administração, ela tem o interesse de ter aquele serviço prestado, de ter aquele bem adquirido, aquela obra executada. Já o particular, qual é o interesse dele? É diferente. O particular, ele tem interesse que a administração pague por aquele serviço, por aquela obra, por aquele bem. O interesse do particular é ter um benefício financeiro, um lucro em cima daquele contrato, tá? Então, os interesses são opostos. Isso é importante guardar, por quê? Para diferenciar os contratos administrativos dos convênios, tá? Nos convênios, os interesses das partes são convergentes. Diferentemente, nos contratos administrativos, os interesses são opostos, tá ok? Vamos voltar aqui agora? Por fim, ainda aqui os contratos administrativos, eles impõem direitos e obrigações recíprocos, ou seja, tanto a administração como o particular possuem direitos e obrigações em vista da assinatura do contrato. E tanto um quanto o outro pode exigir o cumprimento do contrato pela outra parte. Ok? Falando em parte, pessoal, quais são as partes do contrato administrativo? Já diz aqui, né? É a administração pública. A administração pública, ela figura como contratante, né? Quem está contratando. E a administração pública aqui pode ser tanto a administração pública direta como a administração pública indireta, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado. Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista também podem celebrar contratos administrativos, tá? Regidos sob o regime de direito público. Vem aqui para mim. Por exemplo, uma empresa pública lá nos seus contratos de atividade meia, por exemplo, um banco, a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública federal, ela, quando vai firmar um serviço, um contrato, por exemplo, de limpeza das suas edificações, esse contrato é firmado sob o regime de direito público, ou seja, é um contrato administrativo, tá ok? Vamos voltar aqui. E a outra parte no contrato é o particular, ok? É o particular, que pode ser tanto uma pessoa física, como uma pessoa jurídica, tá ok, pessoal? A outra característica que está aqui, eu já falei sobre isso, né? É o regime de direito público dos contratos administrativos. Essa, pessoal, é a principal característica que distingue os contratos administrativos, tá? É a presença das chamadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes, que colocam a administração em posição de superioridade em relação ao particular, tá? Na sequência do nosso curso, nós vamos estudar quais são essas cláusulas exorbitantes, tá ok? O importante agora é saber que elas existem e elas caracterizam o contrato administrativo e colocam a administração numa posição superior em relação ao contratado, numa posição de verticalidade. Vamos prosseguir? A doutrina, assim como a lei, ela ensina que existem os contratos administrativos, eles possuem essas características aqui, né? Eles são consensuais, já falamos sobre isso, eles são formais, são onerosos, eles apresentam uma comutatividade e eles são celebrados intuito personae, ou seja, eles são pessoais, tá ok? Então, para guardar essas características dos contratos administrativos, existe esse mnemônico aqui, tá? O COFOCOI. Se você gosta desse tipo de ferramenta para guardar, está aí um mnemônico para guardar as características do contrato administrativo. E além dessas características, é importante saber que os contratos administrativos, eles são, em regra, precedidos de licitação, tá? Inclusive, eles são precedidos de licitação. Isso, pessoal, como
regra, tá ok? Porque existem casos em que a administração pode firmar um contrato diretamente, tá? Que são aquelas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade, tá? Mas como regra, os contratos administrativos são precedidos de licitação. Vem aqui para mim, nos próximos slides, vamos dar uma olhada, então, detalhar um pouco mais cada uma dessas características, tá ok? Vamos voltar? Vamos falar primeiro sobre o formalismo. Os contratos administrativos, como regra, pessoal, eles são formais escritos, tá? As regras, as principais formalidades que devem ser observadas aí quando a administração firma um contrato administrativo estão previstas lá nos artigos 60 a 62 da Lei 8.666. Então, depois dá uma olhada lá nesses dispositivos. Também, como regra, os contratos eles são escritos, ou seja, como regra, a administração não pode celebrar contratos verbais, tá? Os contratos verbais, como regra, eles são nulos. Mas isso, pessoal, é a regra. Por quê? Porque a lei admite que os contratos administrativos, eles podem ser verbais, mas não em qualquer caso. Nesse caso aqui, ó, no caso de pequenas compras, tá? Então, como regra, os contratos administrativos são escritos, mas eles podem ser verbais para pequenas compras. Pequenas compras, o que a lei diz que são pequenas compras? Aquelas compras de pronto pagamento em regime de adiantamento, tá? Então, como exemplo, aí temos aqueles suprimentos de fundos, tá? Regime de adiantamento. Por exemplo, quando um servidor vai viajar em uma missão oficial, né, a administração pode adiantar para ele um numerário, um recurso, um dinheiro, para ele fazer face a pequenas despesas, por exemplo, para ele pegar um táxi, para ele comprar alguma peça para fazer manutenção naquele veículo, dependendo do tipo de missão. Esse tipo de adiantamento é importante. Então, o servidor, quando ele for pagar o táxi, né, ele não vai assinar um contrato ali com o taxista, ele vai fazer um contrato verbal, ele vai ajustar o valor com o taxista e efetuar o pagamento, tá? Um regime, então, esse tipo de despesa de pronto pagamento, feita por regime de adiantamento, por quê? Porque a administração ela repassa para o servidor o recurso e somente depois ele efetua a despesa, tá? Então, o regime de adiantamento, nesses casos, a lei admite o contrato verbal. Mas só que tem mais um requisito. Vamos ver qual é esse requisito. A lei exige que essa pequena compra seja de até R$4.000, tá ok? Até R$4.000. Então é importante guardar isso daqui. Prosseguindo, em relação ao formalismo, a lei diz que a formalização dos contratos administrativos ocorre nas repartições interessadas ou no caso de direitos reais sobre imóveis, se o contrato ele versar sobre direitos reais sobre imóveis, por exemplo, penhor e hipoteca, o contrato ele deve ser formalizado nos cartórios de notas. Outra regra importantíssima aqui em relação ao formalismo é que os contratos administrativos eles devem ser publicados, tá? Devem ser publicados aonde? Na imprensa oficial, e isso independentemente do valor, tá? A lei diz que a publicação do contrato, ela é uma condição suspensiva de eficácia, tá? Condição suspensiva de eficácia. O que quer dizer isso? É que antes de ser publicado, o contrato administrativo, ele não produz efeitos, tá? Ele não é eficaz. Para o contrato vem aqui para mim, para o contrato administrativo ele ser eficaz, para ele produzir efeito entre as partes, não basta que ele seja assinado lá pela administração e pelo particular. Para que ele possa produzir efeitos, ele deve ser publicado na imprensa oficial, independentemente do seu valor. Vamos voltar aqui? Mas a lei diz também qual é o prazo, né? Qual o prazo que essa publicação deve ocorrer, tá? A lei diz que o contrato administrativo deve ser publicado em 20 dias, contados a partir de quando? Do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, tá? Então, a administração tem 20 dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte à assinatura do contrato para fazer a sua publicação na imprensa
oficial. Vamos prosseguir? Pessoal, o instrumento do contrato nem sempre é obrigatório. O que é um instrumento do contrato? É aquele contrato, né, que possui todas as cláusulas e é assinado pelas partes, existe um cabeçalho, né? Isso nem sempre é obrigatório. A lei diz que o instrumento do contrato ele é obrigatório apenas nos casos de concorrência e tomada de preços. Então, são aqueles contratos com valores mais elevados, tá? Que justifica a adoção dessas modalidades de licitação, concorrência e tomada de preços. A lei diz, pessoal, que inclusive se o contrato ele for firmado por dispensa ou por inexigibilidade, ou seja, for feita uma contratação direta sem licitação, mas o valor do contrato ele se enquadrar no limite dessas modalidades de licitação de concorrência e tomada de preços, aí também o instrumento de contrato é obrigatório, tá ok? Mas a lei também diz que o instrumento de contrato ele é facultativo nos demais casos, ou seja, aqueles contratos com valores inferiores ao de concorrência e tomada de preço, eles podem ser, o instrumento de contrato ele não é obrigatório, ele é facultativo, ou seja, a administração pode ou não elaborar o instrumento de contrato. E ele também é facultativo nas compras com entrega imediata e integral, ou seja, a administração comprou um bem e o particular fez a entrega imediata e integral daquele bem e não restou nenhuma obrigação futura para aquele contratado, né, para aquela empresa, para aquele particular. Nem mesmo garantia, nem mesmo alguma necessidade de assistência técnica. Não, o contratado ele cumpriu o contrato integralmente ao entregar aquele bem, tá? Então, nesse caso, o instrumento de contrato também é facultativo. A lei diz que nesses casos aqui, em que o instrumento de contrato é facultativo, ele é substituído por outros instrumentos hábeis, por exemplo, aqui por carta-contrato, a lei diz lá, carta-contrato, notas de empenho, ou mesmo ordens de serviço podem servir para substituir o instrumento de contrato. Ou seja, esses são instrumentos hábeis, vem aqui para mim, são documentos mais simples do que o instrumento de contrato, mas que servem para substituir o contrato naquelas hipóteses em que o instrumento de contrato ele não é obrigatório, ele é facultativo, tá ok? Vamos prosseguir aqui no slide? A próxima característica dos contratos é a onerosidade e a comutatividade. Os contratos administrativos, pessoal, eles geram ônus financeiro. Esse ônus financeiro, como regra, ele quem arca com o ônus financeiro do contrato? É a administração. Por quê? A administração é quem faz o pagamento para o contratado, tá? A administração é que desembolsa o recurso ali no contrato. Mas também existem aqueles contratos de alienação, em que a administração ela vende um bem para um particular. Nesse caso, quem arca com o ônus financeiro do contrato é o particular. Por quê? Porque é ele que desembolsa o recurso, tá? Mas em qualquer um desses casos, o contrato administrativo ele é caracterizado pela onerosidade, tá ok? Vamos voltar aqui. Então, como regra, o ônus financeiro é da administração, mas ele também pode ser do particular nos casos de alienação, tá ok? A outra característica dos contratos administrativos é a comutatividade. A comutatividade, ela diz simplesmente que existe nos contratos uma equivalência entre as obrigações ajustadas pelas partes, tá ok? Então, por exemplo, num contrato administrativo, o contratado ele tem a obrigação de fornecer um bem para a administração e a administração tem a obrigação de pagar ao particular um valor justo por aquele bem, tá? Então, as obrigações, elas são equivalentes, tá ok? Então, essa é a característica da comutatividade, beleza? Vamos voltar aqui. A última característica aí dos contratos administrativos é a
pessoalidade, também conhecida aí pela doutrina como intuito personae, tá? Por essa característica, como regra, o contrato ele deve ser executado pelo próprio contratado, tá? O contrato deve ser executado pelo próprio contratado, ou seja, contratado ele não pode passar, como regra, ele não pode passar essa obrigação de executar o objeto do contrato para outra pessoa. Vem aqui para mim. Isso é lógico, né, pessoal? Então, para firmar um contrato administrativo, vimos lá atrás que a administração deve fazer uma licitação, tá? Essa licitação é para quê? Para justamente selecionar aquela pessoa, aquela empresa que melhor atenda aos interesses da administração. Então, se a administração faz todo esse procedimento, então nada mais lógico de que o particular que foi selecionado para prestar o contrato, que seja ele mesmo, ele próprio que irá executar esse contrato, tá? Não seria lógico que esse contratado pudesse repassar essa obrigação para um terceiro, tá? Mas isso, pessoal, como toda regra, há a sua exceção, ou seja, existem casos, existem hipóteses previstas também lá na lei de licitações, em que o contratado, ele pode subcontratar, ou seja, ele pode terceirizar alguma parte do objeto do contrato. Então, por exemplo, lá em uma obra, imagine que a empresa foi contratada para executar uma obra, construir uma escola, por exemplo, a lei admite que haja a subcontratação parcial dessa obra. Por exemplo, a empresa ela pode subcontratar uma outra empresa para fazer a pintura, por exemplo, dessa escola, ou para prestar outro serviço que é inerente àquela obra, tá? Mas para que ocorra essa subcontratação, a lei ela impõe alguns requisitos. Então, vamos ver quais são esses requisitos. Então, pela lei de licitações, pode haver, sim, a subcontratação parcial de obra, serviço ou fornecimento, desde que essa subcontratação esteja prevista no edital, prevista no contrato e dentro do limite autorizado pela administração em cada caso, tá, pessoal? Então, essas são condições cumulativas, tá? Condições cumulativas. Então, a subcontratação, ela deve estar prevista no edital, não só no edital, também no contrato, e deve estar dentro do limite autorizado pela administração em cada caso. Detalhe aqui é que a subcontratação só pode ser parcial, ela não pode ser total, tá? Então, o contratado ele só pode subcontratar, por exemplo, uma parte da obra, não a obra inteira. E outro detalhe é que a subcontratação parcial, mesmo que parcial, ela não isenta a responsabilidade legal e contratual do contratado, tá? Então, aquela empresa que foi selecionada lá na licitação, ela é que tem a responsabilidade legal e contratual por executar o objeto do contrato. O fato dela subcontratar parcialmente a execução desse objeto não a isenta da responsabilidade. E a lei também, olha só, pessoal, a lei ela prevê alguns casos em que não pode haver subcontratação, tá? Quando não pode haver subcontratação? Quando a indicação da pessoa constitui o fator relevante para a contratação, tá? Então não pode haver subcontratação, nem mesmo a subcontratação parcial, quando a indicação da pessoa constitui o fator relevante para a contratação. Então vem aqui para mim. Por exemplo, a administração ela contrata por inexigibilidade um profissional de notória especialização para executar aquele serviço, para fazer uma consultoria, por exemplo. Então a administração contratou aquele profissional específico. Então não seria lógico que esse profissional, após a contratação, ele repasse a execução do serviço para um terceiro, tá bom? Isso não pode, por quê? Porque aquela pessoa, a indicação daquele nome foi essencial para que a administração firmasse o contrato, tá ok? Então vou voltar aqui. Não pode haver subcontratação quando a indicação da pessoa constitui o fator relevante para a contratação. Isso aqui está previsto lá no artigo 13, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Então depois dá uma olhada lá nesse dispositivo para entender melhor esse tema. Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para passar para vocês a respeito das características dos contratos administrativos.
Nos próximos vídeos ainda continuaremos e veremos outros detalhes a respeito desse assunto, contratos administrativos, tá ok? Vejo vocês lá, um grande abraço.